Olá, queridos alunos, eu sou a professora Esther Santos e eu estou aqui com vocês para a nossa quarta videoaula do módulo a respeito do desenvolvimento do grupo de terapia ou grupo terapêutico. A gente vem tratando deste assunto desde a primeira videoaula, né? Então, o que acontece? Hoje nós vamos estar falando mais um pouco sobre a importância da terapia de grupo, e a respeito também de um assunto muito relevante, que é o papel do psicoterapeuta de grupo. Como ele deve se comportar? O que é importante para você, como aluno, saber a respeito do papel do psicoterapeuta no grupo terapêutico. Então vamos lá. A psicoterapia de grupo mostra atualmente uma ampla visão de procedimentos decorrentes de vários referenciais teóricos aplicados em diferentes contextos. Isso aqui é uma visão com base em estudos, né? Com base em alguns referenciais teóricos e algumas aplicações dentro do contexto da psicoterapia de grupo. Agora, o objetivo do estudo sobre a terapia de grupo é abordar o papel do terapeuta, traçando estratégias, habilidades necessárias para o desenvolvimento da chamada grupoterapia, ok? O que os autores vão enfatizar, né, é o nível técnico e científico em que o trabalho em grupo é desenvolvido e a influência da personalidade do terapeuta também é bastante importante na vida dos participantes. Então, duas questões aqui. A habilidade do terapeuta, né, a técnica dele, e também o fundamento científico da terapia de grupo, né? Então, vai focar no trabalho que o terapeuta vai realizar, né? Como se desenvolve esse trabalho e também a influência da personalidade do terapeuta. O que seria a personalidade do terapeuta em relação aos participantes? Ou seja, nos participantes, naquele momento ali, no setting terapêutico de atendimento para várias pessoas, né? Então, vão estar sendo tratados assuntos concernentes ou a um tema livre, ou a um tema em si especificamente, né? Um grupo temático, a gente viu isso nas aulas passadas. O que acontece? A personalidade, a forma como o psicoterapeuta vai aplicar a sua personalidade ali é de extrema importância. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos focar um pouquinho na palavra personalidade. O que seria a personalidade? A forma de sentir, né? Se caracteriza, são traços do pensar, traços do sentir, traços do modo de agir de cada pessoa. Como estamos referindo aqui ao terapeuta, então é importante entender que a personalidade do terapeuta vai influenciar os participantes. Então, de que forma vai influenciar, professor Esther? Vai influenciar na forma dele pensar, como que ele vai expressar o seu pensamento, na forma dele agir, o seu comportamento ali diante dos participantes, e também na sua forma de estar colocando suas ideias, né? Suas ideias, seu fundamento, e como é que ele está passando para os participantes aquilo que ele está sentindo naquele momento. Porque o psicoterapeuta ele precisa sentir o que cada um está sentindo, no sentido de expressar por forma de empatia, né? De estar entrelaçando ali com a dor do paciente. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Então, o que é importante aqui? É a questão da influência da personalidade do terapeuta na vida dos participantes naquele momento da terapia em grupo, ok?
Ficou bem explicado aí? Vamos lá então. Para que o terapeuta possa preservar o seu papel, né? Ele vai fazer a preservação do seu papel ali, sem perder a qualidade da sua função, em decorrência das múltiplas situações vividas com os seus pacientes. Então, o que é importante aqui a gente saber? É importante que a influência da personalidade do terapeuta é bastante importante na questão da sua função ali no ambiente do grupo terapêutico, não é? E por quê? Por conta das diferentes situações, né, das múltiplas situações vividas pelos seus pacientes. O preparo do terapeuta, a partir da sua formação continuada, é a condição necessária para habilitá-lo aos desafios do contexto grupal. Então, a preparação do terapeuta é muito importante, né? Na sua habilitação diante dos desafios que ele vai encontrar ali no grupo terapêutico, né? Que ele escolheu essas pessoas baseado na sua capacidade de compartilhamento, para que um aprenda com o outro, para que um entenda a dor do outro, para que aquele paciente entenda que ele não está sozinho diante daquele conflito, né? Diante daquele desafio. E tudo isso é muito importante, né? E tudo isso é atribuído à terapia de grupo, o seu potencial terapêutico. Então, o preparo do terapeuta é muito importante. Suas habilidades vão fazer uma diferença muito grande. Por quê? Porque vai demonstrar o seu potencial terapêutico ali no grupo e será uma terapia muito boa e de muito sucesso. Os seres humanos sempre viveram em grupos, ok? Isso desde os tempos primórdios, né? Que a gente começa a estudar a respeito da história da humanidade, né? O homem, até os homens das cavernas, né? O homem da caverna, ele aprendeu a viver em grupo. E é no grupo que ocorrem as trocas de experiências. Experiência de quê? De alegria, de tristeza, de saúde, de doença, de sucesso e também de fracasso. As sociedades humanas dependem do funcionamento eficiente dos grupos, né? Para proporcionar o quê? Para proporcionar o bem-estar, proporcionar não só o bem-estar psíquico, mas também o bem-estar espiritual, social e material dos seus membros. É no grupo que se desenvolvem as habilidades interpessoais, o desempenho e declínio de papéis, né, designados pela cultura e a participação nos processos coletivos e nas soluções para os problemas. Agora, indo para o contexto de saúde mental, a psicoterapia é uma das formas mais difundidas de utilização do método grupal. A psicoterapia de grupo é muito importante para a saúde mental. Ela tem sido aplicada na abordagem de diversos problemas, né? Em clínicas particulares, em hospitais gerais e também psiquiátricos, em ambulatórios, centros de saúde, em oficinas protegidas, em centros de convivência e também em serviços de reabilitação psicossocial. Na psicoterapia individual, né? Na individual, o terapeuta estabelece um vínculo profissional com o paciente. Com que objetivo? Com o objetivo de buscar alívio para o sofrimento mental, com o intuito de modificar o comportamento desajustado e encorajar o desenvolvimento e o amadurecimento da personalidade desse paciente, né? Então, na psicoterapia de grupo, o que acontece? Esse processo é realizado entre o terapeuta e pacientes.
e entre os próprios pacientes, né? Não só entre terapeuta e paciente, mas também entre os próprios pacientes. Na terapia de grupo, o terapeuta é membro do mesmo, ou seja, num momento ali de terapia de grupo, é importante que os participantes sintam que o terapeuta, ele faz parte, ele não está ali apenas como um profissional da saúde. Ele não está ali apenas como vamos colocar assim, como um gestor que vai organizar, que vai comandar, que vai dar um direcionamento ao grupo. Mas é importante que o terapeuta se envolva de maneira a transparecer seu calor humano, as questões emocionais, para que as pessoas sintam a presença de espírito do profissional no meio, ok? Além da presença de espírito, né, a questão da empatia, ou seja, eu me importo com o seu sofrimento. Eu estou aqui me importando, eu estou interessada em te ajudar a encontrar os caminhos para que você supere suas questões emocionais e você prossiga o seu caminho. Esse é um papel preponderante no momento da terapia em grupo, ok? Então, além da presença de espírito, né, que o terapeuta precisa ter, ele precisa ter também empatia e a expansão que vai emotivar. Importante que as pessoas vejam isso nele, sabe? Que ele está sensibilizado. O profissional precisa passar uma sensibilidade, ok? O potencial terapêutico da terapia de grupo está na possibilidade que o terapeuta tem de explorar as implicações interacionais do comportamento do indivíduo dentro do grupo. Vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. Existem participantes que têm dificuldade de interatividades, de se interacionar. Então, ele está ali para expressar a sua dor, expressar a sua vivência. Num determinado momento, pode acontecer uma implicação, ou seja, uma complicação, uma rixa de uma pessoa para com outra, uma provocação. Então, essas implicações interacionais, elas acabam modificando o comportamento do indivíduo ali naquele momento. Só que isso é importante, por quê? Porque o potencial terapêutico da terapia de grupo vai dar ao terapeuta essa possibilidade de explorar essas implicações, entende? E isso é muito importante para o desenvolvimento da terapia. Agora, mais centradamente a respeito do papel do psicoterapeuta de grupo, sendo o paciente o sujeito principal do encontro terapêutico, o papel do terapeuta é colaborar, promover o progresso e crescimento do paciente, encorajando esse paciente a alcançar a autoconfiança, a independência, a integração pessoal, de maneira a tornar-se capaz de criar e encontrar suas próprias soluções. É o que eu acabei de dizer há pouco. O paciente precisa encontrar suas próprias soluções. E quem é que vai dar esse direcionamento? É o psicoterapeuta de grupo. O terapeuta procura facilitar a participação e interação dos membros, de modo que eles possam verbalizar livremente seus pensamentos e também as suas emoções. É importante manter o foco na conversa, né? É importante que o foco não se perca, né? Não se descambe para uma outra situação. Então, quem é que vai manter o controle disso? É o psicoterapeuta, né? Ele vai fazer a mediação de conflitos, assegurar o cumprimento das regras estabelecidas no grupo. Deve auxiliar os pacientes para promover experiências positivas, né? Que permitam descobrir e resolver suas dificuldades,
não só intrapsíquicas, como também as interpessoais, de acordo com seus sentimentos, seus comportamentos e reações, né? Sem o medo e a ansiedade do dia a dia. O terapeuta habilidoso segue seu método de terapia com espontaneidade, né? Criatividade, tolerância, flexibilidade e competência, ajustando intervenções de acordo com as respostas e maturidades, não só dos seus pacientes, mas também do seu grupo como um todo. Pois bem, um dos atributos fundamentais para o psicoterapeuta de grupo é possuir habilidade de desenvolver a interação e fortalecer a ligação emocional entre os participantes, envolvendo-os pelo diálogo, abordando tópicos em comum, revelando tanto nas semelhanças também quanto nas diferenças. Uma das tarefas importantes nas primeiras sessões é auxiliar a criar um ambiente terapêutico e a cultura do grupo, estabelecendo de forma tanto explícita quanto implícita, ou seja, numa linguagem tanto verbal quanto numa linguagem não verbal, né? As normas, os valores, as funções dos participantes e objetivos que proporcionam a estrutura para o seu desenvolvimento. O terapeuta deve ouvir atentamente, com sensibilidade. Cada participante precisa entender, ele precisa sentir que o terapeuta está ouvindo com sensibilidade, né? Se sensibilizando pela dor do participante, independente da forma de expressão, valor ou superficialidade do assunto, né? O diálogo é extremamente importante para a reflexão. Então, vai ser travado um diálogo entre o terapeuta, entre os participantes, e aí o que vai se mover aqui? A reflexão. É o momento em que as pessoas que estão ali vão refletir sobre as questões que estão sendo tratadas. A integração dos participantes é muito importante. O terapeuta deve cuidar para que não haja monopolização durante um longo período de terapia. O que acontece aqui? Há também a questão do monopolizador compulsivo, que é aquele que dificulta a interação do grupo e prejudica a coesão, ou seja, a combinação, né? A afinidade entre as pessoas, né? E o desenvolvimento da psicoterapia, podendo causar não só a hostilidade do meio, como também outras implicações. Então, cuidar para que não haja um monopolizador ali no meio é muito importante. Porque pode, de repente, o participante tomar todo o momento da terapia, né, ou quase todo, ele esboçar seus pensamentos, né, esboçar os pensamentos, e aí não dar oportunidade para que outras pessoas também falam. E não é só sobre essa questão. Envolve também ele querer monopolizar os pensamentos, querer fazer com que o seu pensamento venha prevalecer. Então, cabe ao terapeuta a sensibilidade de administrar para que essas coisas não aconteçam, né? Pode causar, inclusive, hostilidade entre outros participantes. Quanto ao relacionamento do terapeuta-paciente, deve ser restringido apenas ao ambiente de trabalho. Isso é muito importante. O terapeuta deve evitar encontros de confraternização convidados pelos participantes do grupo. Ou seja, foi tão bom, foi tão bacana, foi tão promissor aquele momento terapêutico que pode acontecer uma empolgação. E aí eles, gente, vamos nos reunir para a gente tomar um café, para a gente comer um pastel. Aí o que acontece?
Essas atividades sociais não são recomendadas de acordo com as regras de manutenção do setting terapêutico. Então, o que é preciso acontecer aqui? O terapeuta precisa manter uma postura. Esta postura tem um valor imensurável. Por quê? Porque ele não vai se envolver com o paciente em um outro ambiente que não seja o setting terapêutico. Então, você, enquanto aluno, né, no momento, você é aluno do curso, é bom que você esteja absorvendo essas questões, porque você é um futuro psicoterapeuta. Então, dentro desse contexto do desenvolvimento de um grupo terapêutico, é importante que você aprenda todas as faces, né? Todos os prismas, para que você entenda como conduzir um grupo terapêutico. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a tutoria do curso. Eu estou aqui para poder tirar suas dúvidas e tenha certeza de que se lá no seu setting terapêutico houver a necessidade de comandar um grupo de terapia, ainda que seja temático ou ainda que seja um tema livre para tratar das questões emocionais, você vai precisar desses pontos importantes, né? Não só da relação terapeuta-paciente, mas também de como você administrar, fazer uma boa gestão do seu trabalho enquanto grupoterapia. Eu fico por aqui e até o nosso próximo módulo.